muito bem-vindo a mais um Espaço Unisanta, o programa que te deixa por dentro de tudo o que acontece aqui no Complexo Santa Cecília. Hoje ainda é dia de bate-papo no estúdio, você não vai querer perder. Dois alunos de Engenharia Química colocaram o nome da Unisanta em terceiro lugar numa competição internacional, concorrendo com 61 projetos de mais de 25 países. Raul Filho e Aaron Teles estão concluindo o curso de Engenharia Química, mas antes de se formarem, eles se inscreveram em um concurso para estudantes de engenharia, o Honeywell Unison Design Challenge 2017. A proposta do concurso é apresentar um projeto que vise a otimização ou o novo design de algum processo industrial. Eles desenvolveram um projeto usando a técnica do Core Annular Flow, que visa facilitar o escoamento de óleos viscosos, como o petróleo bruto. A técnica consiste em preencher a tubulação com água e injetar o óleo no centro, para evitar o atrito com a parede das tubulações. Mas a inovação foi usar o dispositivo separador por placas coalescentes, que é o que você está vendo aí. A peça foi projetada e construída na Unisanta. Mantém o perfil Core Flow de maneira estável e contínua, o que não é possível no método convencional, economizando assim energia e gastos com equipamentos de separação. Nessa simulação que nós fizemos, a gente teve um ganho de aproximadamente 12 vezes de energia. Isso significa que ao longo dos anos, bom, ia ser economizar muito dinheiro, né? A gente não chegou a colocar a quantia exata de dólares que ia ser economizado, mas ia ser muito benéfico para a empresa. Um fator determinante para o sucesso no concurso foi a bancada de estudos, onde eles conseguiram presenciar na prática o funcionamento da técnica. A bancada fez com que eles chegassem a valores aproximados aos que foram usados no software. A gente não esperava um terceiro lugar assim, né? Claro, a gente estava querendo ganhar, né? Obviamente, mas como é um infortúnio que a gente teve, né? Que a gente só teve o software, trabalhou só durante 2 semanas, então a gente não esperava que ia ter um resultado tão bom quanto o terceiro lugar. E pra gente foi muito bom, né? Porque agora a gente pode colocar, sei lá, a gente pode falar que a gente teve um investimento maior, né? Que a gente teve um trabalho maior para fazer algo a mais, pode colocar até no currículo e representar também o laboratório, né? Estamos em época junina e o que não pode faltar é, claro, comida. Mas se você está de dieta, não se preocupe. O Espaço vai te mostrar várias receitas que podem ser feitas sem peso na consciência. Vai pra festa junina, mas tá naquele regime regrado? Não precisa se desesperar. Agora você vai aprender a fazer 3 receitas juninas fit. A primeira é de um bolo cremoso de milho. Atenção para os ingredientes: 400 gramas de açúcar demerara, 300 gramas de farinha de fubá, meio litro de leite desnatado, 3 colheres de farinha de arroz, 3 ovos, 50 gramas de queijo Minas Light, 2 colheres de chá de chia e 1 colher de chá de fermento. Adicione todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do fermento, e bata. Deixe o forno aquecendo em 200 graus Celsius. Por último, adicione o fermento e bata novamente. Depois, é só colocar o creme na forma e assar por cerca de 40 minutos. Também não pode faltar o quentão, mas sem álcool. Na nossa receita, com frutas. Derreta 150 gramas de açúcar demerara. Adicione cravos, anis estrelados e 1 colher de sopa de gengibre ralado. Corte algumas rodelas de limão sem a casca. Depois adicione 2,5 xícaras de água. Acrescente meia xícara de chá de abacaxi e a mesma quantidade de maçã. Misture e deixe ferver por 2 minutos apenas. Não fique fora das festas juninas. Leve essas receitas para as pessoas provarem e bom arraiaço! Direito Delas é um projeto que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade social e agressão. Quem conversou com a gente foi uma das idealizadoras, Amanda de Aquino. Vai contar todos os detalhes no Cá Entre Nós de hoje.
Elas é um projeto que surgiu por mim e pela Isabela, que é outra advogada, e a gente criou baseado em outros projetos que existem pelo Brasil, mas a gente quis focar só na nossa região, que é da Baixada Santista. Então a gente atende mulheres vítimas de violência doméstica e mulheres em situação de vulnerabilidade social que não têm condições de pagar um advogado e que nesses casos seriam atendidos pela Defensoria Pública. Então a gente faz filtra aquela situação e se a gente tem condições de atender aquela pessoa, a gente atende, senão a gente encaminha para a Defensoria Pública ou se ela tiver condições de pagar um advogado, a gente recusa o atendimento e pede para procurar um colega. A violência doméstica é algo que acontece todos os dias, né? Então, por ser mulher e entender que essas mulheres estão fragilizadas e precisam de um apoio, e ainda mais um apoio jurídico, a gente teve essa ideia de criar o projeto para poder auxiliar as mulheres da nossa região. Quando a mulher está sendo vítima de violência, ela acaba não percebendo que ela está num relacionamento abusivo. Então, quando a gente consegue perceber, a gente tenta conversar, mas é difícil. Elas aceitarem que elas estão nessa condição. Como é que a gente percebe que uma pessoa está num relacionamento abusivo? Aquele ciúmes excessivo de você não poder usar uma saia curta, de você não poder sair com as suas amigas, o seu cabelo, não usar maquiagem, toda aquela coisa, aquele controle que o homem tem com a mulher, isso é um sinal de um relacionamento abusivo. Eu conheço gente que não podia, que anda mal vestida, que anda que anda sem maquiagem, que anda totalmente descuidada porque o marido não deixa que ela fique bonita. Se você vai ficar bonita, você tem que ficar bonita só pra mim. Acho que o ciúmes é o principal, né, que a gente consegue perceber que a pessoa está num relacionamento abusivo. Mas às vezes a pessoa não tem ciúmes só dos outros, de outros homens, mas tem ciúmes da família, não quer que a pessoa saia com as amigas, não quer que a pessoa estude, não quer que a pessoa trabalhe. Isso faz parte do relacionamento abusivo. Então, quando existe um controle muito grande e um ciúme muito excessivo, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode não estar sendo amor, porque o amor ele não machuca, né? Ele não te controla, ele te faz bem. Então, quando a pessoa está sofrendo por aqueles ciúmes, então a gente percebe que ela tem alguma coisa errada. A agressão física ela é mais fácil de ser demonstrada, porque ela deixa marca, e a agressão psicológica nem sempre. Então, esse é o grande mal que a gente tem, a agressão psicológica. E além dela fazer muito mais mal que a agressão física, ela é mais difícil da gente provar, porque os juízes acabam pedindo laudos médicos e nem sempre essas mulheres ficam depressivas ou tem alguma doença que é desencadeada pela agressão. Então é mais difícil da gente provar. Quando a gente pode, a gente tenta entender o que levou ela a tomar essa decisão de voltar atrás, tenta conversar, se ela realmente está nessa situação por ameaça, porque ela quer, porque as coisas se resolveram, e aí isso vai ficar a critério dela. Se a situação já tiver tomado um passo onde não dá para voltar atrás, a gente não tem o que fazer. Por exemplo, se for uma questão de violência, uma agressão, e a gente já fez o boletim de ocorrência, isso já está na mão do Ministério Público, não tem como voltar atrás. E o Ministério Público vai analisar se é um caso de oferecer denúncia ou não. Então ele vai investigar, a polícia vai investigar, e o Ministério Público, analisando todo aquele inquérito, vai ver se é o caso de denunciar ou não. Denunciando, se o juiz achar que a pessoa precisa ser condenada, ela vai ser condenada. E aí tem a medida protetiva, mas a medida protetiva ela não está necessariamente vinculada ao processo. Pode ser que a mulher tenha a medida protetiva e o agressor não seja condenado. Uma coisa não está ligada à outra. Me chamou mais atenção quando veio um caso de uma pessoa que é conhecida. Então, quando o agressor era uma pessoa conhecida, aquilo acaba chocando, porque você tem uma visão da pessoa e depois que você vê aquela história toda,
vamos dizer que a máscara cai e a gente vê o outro lado da pessoa. Na época que eu conheci ele, eu ainda tinha uns 13 anos de idade e ele era porteiro do meu prédio. Então, como ele também era uma pessoa jovem, a gente acabou criando amizade, ele tinha amizade com todos os moradores do prédio. E ele teve relacionamento com uma pessoa, teve um filho e ele vivia postando na internet porque a mãe do meu filho faz isso, isso e isso, faz alienação parental, blá, blá, blá. E aí a gente vê aquela situação e acaba ficando com um pouco de dó, fala, meu Deus, mas será que é isso mesmo que está acontecendo? E aí a moça procurou ajuda. Então, quando eu li o relato dela, eu já sabia de quem era e o que se tratava. E aí a gente vê que a história não é bem assim. Então, isso para mim foi bem marcante, porque era uma pessoa que para mim era muito querida e de repente eu vi que não era bem assim. O Espaço Unisanta de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente volta às 1h05 da tarde com mais novidades do Complexo Santa Cecília. Te espero aqui. Tchau!